O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, telecomunicações e turismo, cresceu 1,2% em maio, na comparação com o mês anterior, abril. Foi o segundo mês seguido de alta, o que permitiu ao setor superar o nível pré-pandemia. No ano, o setor de serviços acumula alta de 7%. Já nos últimos 12 meses, houve queda de 2%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E para analisar tanto o desempenho do setor de serviços quanto as mudanças na Eletrobras, eu converso agora com o nosso comentarista, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Vou começar pelo setor de serviços ali. Alta no ano, queda nos últimos 12 meses, mas uma alta aqui de um mês para o outro, de maio para abril, de 1,2%. O que esses índices mostram para a gente? Você costuma falar que o setor de serviços emprega muita gente, né? Exatamente. O setor de serviços, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão nos ouvindo. O setor de serviços representa mais de 70% do PIB. Então, quando esse setor não está bem, acaba que atinge a economia como um todo. Em torno de 2/3 das pessoas trabalham, da população econômica ativa, está ligada ao setor de serviços. 1,2% de crescimento não é ruim. Se você projetar isso ao longo do ano, dá um crescimento expressivo, tá certo? Agora, a questão é a seguinte, quando você junta os 12 meses, aí você está misturando o ano passado, que é o ano de pandemia, com esse ano. A gente tem que considerar, na minha forma de ver, apenas esse ano. Esse ano você tem 7,3% de crescimento, o que é excepcional e, inclusive, acima da expectativa dos agentes econômicos para o PIB como um todo. Mudando de assunto, professor, o presidente sancionou há pouco a lei, né, que abre caminho aí para a privatização da Eletrobras, para a capitalização da Eletrobras. O que a gente pode esperar na sua avaliação? Então, a ideia desse modelo que foi adotado, que é um tipo de modelo de privatização, que é a capitalização, a ideia é justamente gerar mais recursos, transferir a gestão do setor público para o setor privado e, com isso, atrair mais investidores para que o serviço chegue nos pontos que ainda não chega e consiga também reduzir custos. Essa que é a ideia. Os vetos que aconteceram foram vetos pontuais. Então, saiu do Congresso de uma forma e foi aprovado no Palácio Planalto de outra forma, é isso, né? Sim, mas a essência da lei, vamos dizer assim, foi mantida, né? Houve 14 vetos, mas em geral eu diria que a grande maioria são vetos periféricos e que eles tinham um ponto em comum, era não inviabilizar o processo de privatização. Então, algumas vantagens aos funcionários, a questão da mudança de sede, esse tipo de coisa foi vetada, mas a essência da lei eu diria que foi mantida. Ainda falando sobre essa lei, professor, que abre caminho aí para a privatização da Eletrobras, a gente tem a Eletronuclear e tem também Itaipu Binacional, mas nesses dois casos isso foi deixado de lado, de uma forma diferente, né, melhor dizendo. Exatamente. Tecnicamente, o que aconteceu? A União era proprietária da Eletrobras, da Eletronuclear e de Itaipu. Então, com a venda, né, já com a possível venda da Eletrobras, o que vai acontecer? Essas ações, esses papéis relacionados à Eletronuclear e Itaipu serão retirados da Eletrobras, então ela será vendida sem essas duas instituições, porque a Constituição não permite. Itaipu por ser binacional e Eletronuclear porque ela trata de prestação de serviços nucleares, que pela Constituição não pode ser privatizado. Nesses casos, as duas empresas, né, Eletronuclear e Itaipu, viram novas empresas ou o governo continua com uma parte da Eletrobras? São coisas diferentes, né? O governo continua com a parte da Eletrobras, né? Ele vai vender só o suficiente para transferir a gestão para o setor privado, mas no caso de Itaipu e Eletronuclear, aí o governo vai ter que decidir, quando a Eletrobras for privatizada, se ele une as duas numa empresa só ou se ele mantém as duas separadamente. As duas opções são possíveis. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã.